Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, então hoje na carta aos Hebreus tem esse famoso versículo que diz: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até dividir a alma do espírito, articulações e medulas. A palavra de Deus, ela é forte em si, ela tem um poder em si. Tem muita gente que reclama porque fala com alguém da família por muito tempo, fala de Deus, fala de tudo e ninguém muda. Mas nós não precisamos ter tanta desesperança, porque a palavra em si tem vida. Seria como uma semente que você joga e ali ela tem uma força em si. E se a pessoa não quer preparar o terreno, a sua oração, intercessão, faz com que o terreno seja bem preparado para nascer uma planta. Ela divide alma e espírito. Aqui precisa de um pouco de filosofia. Nós temos uma alma sensitiva, que é essa que nos dá os sentidos, e a alma espiritual, que a gente chama de espírito, que é o intelecto e a vontade. Então, divide as paixões da nossa vida espiritual, né? Faz com que a nossa vida espiritual tenha mais força para controlar as paixões. Mas ao mesmo tempo diz que nós temos um sumo sacerdote que está no céu e que teve as mesmas fraquezas nossas, e que ele se compadece de nós. Se ele sofreu o que nós sofremos de tentação, mas ele era Deus. Sim, como pessoa sim, mas ele quis ser humano completamente. Então ele sofreu como a gente. Ele teve agonia no horto. Então ele também teve tudo de tentação que nós podemos ter. Só que ele sabia como conduzir. Ele é o ser humano mais perfeito que existe, né? Ele conseguiu colocar em ordem de novo. Então aqui está dizendo o quê? Aproximemo-nos então com toda confiança ao trono da graça, ali onde está Jesus, porque ele vai nos dar a capacidade de vencer todo o mal, todas as paixões, né? Todo o desânimo, com a sua graça. Com a sua graça. A palavra é viva. Um exemplo bonito de palavra que corta é a vocação de Mateus, São Mateus. Até hoje ela é muito discutida. Jesus saiu à beira do mar. Toda a multidão estava ao seu encontro. Enquanto passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado. E disse-lhe: segue-me. Nossa, mas... Aí depois vem o próximo versículo. Levi, Mateus, se levantou e o seguiu. Como assim? Inclusive tem um quadro famoso na igreja São Luís Francês, lá em Roma, de Caravaggio, em que é um quadro. O Caravaggio ele tem aquelas pinturas que é escura e clara. Então tem um jovenzinho vestido lá de cobrador de impostos e entra uma luz, e essa luz faz ele girar, né? Essa espada. Existem, por exemplo, relatos de ateus mesmo, que é contra a igreja, que quando entraram na igreja com a adoração do Santíssimo, todo mundo em adoração, ajoelhou e começou a chorar, mesmo sem entender nada. Teve um engenheiro famoso aí, não esqueci o nome dele, que por causa da engenharia ele ia na igreja para uma reforma, e um dia chegou, era uma adoração do Santíssimo, com todo mundo em adoração, ele viu aquilo, começou a chorar. É a espada que entra. Na própria França, na igreja de Santo Agostinho, né? O Charles Foucault, acho que foi já canonizado, ou vai ser canonizado agora, era beato. Charles Foucault, que era contra a igreja, entrou na igreja e falou para o padre questionamentos sobre a fé. E o padre, muito atarefado, disse: ajoelha e confessa. Ele disse: não, eu quero saber isso, por que a igreja faz isso? Ajoelha e confessa. E na terceira vez ele aceitou, e quando ele se ajoelhou, começou a chorar. São essas conversões que a gente vê que a palavra
corta a alma, né? Ela ultrapassa, ela racha o ser humano, deixa você desconcertado. Isso nos dá uma certa alegria, esperança. Vou dar até um testemunho de ontem para vocês. A minha irmã fez uma terceira cesárea sábado em Goiânia. E ontem abriu tudo e saiu gordura. Eu teve que reintervir. Bem, eu não sabia disso. Ontem, na hora de manhã, ela me liga, chorando, desesperada, minha irmã. O médico entrou aqui dizendo que eu vou morrer se não fizer laqueadura, porque eu não posso ter mais filho. A minha médica em Goiânia me ameaçou que o meu útero está muito fino, que eu tenho que fazer laqueadura, e chorando. Eu tenho 3 filhos para cuidar, e eu não queria fazer laqueadura, o que eu faço? Eu posso fazer? Posso fazer ou não posso? Aí, veja, a decisão heróica não pode partir do padre. Eu disse, calma, vamos tentar ficar sem fazer. Mas se você está tão traumatizada, não vou te obrigar, né? Eu não quero que você fique com esse trauma. Bem, peguei o carro e fui até São Luís. Ela estava internada para fazer cirurgia, e a médica vindo de Goiânia, e rezando. E Senhor, mas eu não quero uma irmã minha laqueada. Não queria, né? Bem, chego lá, ela estava mais calma, tranquilo. Chega a autorização da laqueadura para assinar. Aí eu digo, você vai fazer laqueadura? E aí? Faz não. Não, você que sabe. O meu cunhado não é muito de igreja. Médico, inclusive. Estava de plantão e não estava lá. Aí eu disse, fala com seu marido. E adivinha o que ele falou para ela? Se os seus princípios é de não fazer, não faça. Não faça. Milagre. Hã? Milagre. E meu pai e minha mãe chorando, porque vai morrer, se ela ficar grávida de novo, vai morrer. Claro que os médicos, os obstetras católicos dizem que é um mito. Os dois obstetras, aí chegou a médica dela falando que ela vai morrer se ela tiver outro, né? E que tinha que fazer a laqueadura. Aí Deus ainda me dá uma outra oportunidade. Estava o obstetra de São Luís e ela de Goiânia, e ele disse, talvez seria melhor um DIU. Eu peguei para os 2 obstetras e falei, vocês 2 aí, vocês colocam DIU, Mirena? Sim, claro. Vocês estão cometendo aborto. E essas crianças vão requerer a vida na alma de vocês. Parem o quanto antes. Não é bem assim. É sim. Vocês 2, parem, ou essas crianças vão requerer a vida, cobrar a vida que não tiveram da alma de vocês. Porque a ação, não, mas ele não age. Pega lá a bula do Mirena, traz aqui, os 2 obstetras. Traz a bula do Mirena, vamos ler juntos. Qual que é a ação principal dele? Impedir a nidação. Primeiro tem a fecundação. Ficaram, não, vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Bem, decidido tranquilamente a não fazer laqueadura, com apoio do marido, né? E meus pais, apesar de toda a ansiedade, porque é de pai e mãe, também acabaram aceitando bem o fato de não fazer. Fez a cirurgia e continua sem laqueadura. Isso sim
mostra que mesmo em pessoas que você menos espera, que não têm uma fé profunda, que a palavra de Deus é firme, viva, ela mexe, racha, né? E no final das contas, se faz o que Deus quer. Então não percamos as esperanças. Não percamos as esperanças, né? Não vamos... E não é que eu estou sendo irresponsável com a minha irmã. Não sei se vocês acompanham o Eduardo Honorato. Perguntaram para ele assim: quantas cesáreas pode fazer? Ele disse assim: eu tenho uma amiga aqui chamada André que fez 10. Né? Então, bem, primeiro existe uma forçação para que se faça laqueadura, né? E depois, estamos lá, tudo vem de Deus. A vida foi dada por Deus, é devolvida por Deus, né? Nós não podemos também ceder facilmente. Jamais eu iria forçar se ela continuasse traumatizada. Porque também isso não é pecado mortal. Por que não é pecado mortal se ela fizesse? O que é preciso para ser pecado mortal? Matéria grave, consciência plena e consentimento pleno. Ela estava sendo coagida, não é verdade? Ela não estava sendo totalmente livre. Então, eu não iria. Mas Deus agiu, usando o marido. Então, que nós tenhamos essa certeza de que a palavra de Deus que nós lutamos por ela é viva. E por mais que nós passemos por dificuldades, ela continua viva. E uma hora vai brotar, né? Uma hora aquela pessoa que você sonha que se converta vai se converter e quem sabe se transforma aí em um outro Santo Agostinho. Assim seja.